Quem de nós não alimenta o desejo de fazermos a experiência do Tabor? A mesma experiência feita por Pedro, João e Tiago. Nós temos a oportunidade diariamente de fazermos essa experiência, a experiência do Tabor. Para fazermos essa experiência, é só seguirmos uma das orientações deixadas para nós na liturgia deste segundo domingo da Quaresma, na segunda leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Podemos fazer a experiência do Tabor a partir do momento, meus queridos, que nós não nos comportemos como inimigos da cruz de Cristo. Quando nós não nos tornamos inimigos da cruz de Cristo. E quando é que nós nos tornamos inimigos da cruz de Cristo? Quando nós queremos alcançar êxito naquilo que nós realizamos, naquilo que nós fazemos, mas não queremos nos esforçar. Nós queremos vencer, mas não queremos lutar. Nós queremos mudar de vida, mas não há um esforço da nossa parte. Ainda hoje, um jovem se dirigiu a mim, ainda na parte da manhã, me pedindo: padre, o senhor podia me dar uma bênção, porque hoje eu vou fazer uma prova, um concurso. Na hora, o estalo. Você estudou? Porque se você estudou, dá a bênção. Se não estudou, não tem bênção. Porque muitas vezes na nossa vida é isso. Nós queremos as coisas, não fazemos a nossa parte e colocamos para Deus. E jogamos no colo de Deus. E jogamos no colo de Deus a nossa irresponsabilidade, o nosso não querer, o nosso não lutar, o nosso não correr ao encontro daquilo que nos espera. Porque, meus queridos, muitas vezes falta fé, falta acreditar em Deus, acreditar na força de Deus que age em cada um de nós, desse Deus que quer que nós caminhemos, alavanquemos na vida, mas com esforço, com suor. Esse Deus que é fiel a cada um de nós, a partir do momento que nós sejamos fiéis também a Ele. Que nós o escutemos, que nós coloquemos em prática aquilo que Ele nos pede. Deus transforma, Deus transfigura a nossa vida. A liturgia deste domingo nos apresenta na primeira leitura um grande modelo para nós. Abraão, patriarca, nosso pai na fé, aquele que acreditou.
E podia Abraão, já no final lá da sua vida, dizer: não tem mais jeito, já estou prestes a morrer, e até agora eu não vi nada. Até agora as promessas do Senhor não se realizaram, não se concretizaram. Mas Abraão acreditou. Abraão teve fé. E nos diálogos que Abraão tinha com Deus, Deus chamou Abraão a contemplar o universo. Contemple o céu. Contemple o céu. Eu farei da tua posteridade, farei da sua família tão numerosa como as estrelas do céu. Eu farei. E Abraão acreditou. Agora é preciso que você levanta. Sai da sua terra e vai. Sai da sua cidade, sai de Ur e vai andando. Coloca-se a caminho. Eu vou lhe mostrar. Abraão poderia ter desistido, mas não desistiu. Ele acreditou. Ele foi. Ele foi. E a aliança então foi firmada entre Deus e Abraão. Deus cumpriu sua promessa. Como Deus cumpre, meus queridos, a promessa com cada um de nós, porque Deus tem uma aliança com cada um de nós. Deus tem uma aliança com a igreja. Deus tem uma aliança com o seu povo. E a maior aliança de Deus através de Cristo, Filho encarnado de Deus, é a transfiguração, é a nossa transfiguração. São Paulo, aos Filipenses, vai nos mostrar, nos apresentar isso, esse Deus que vai transformar a nossa vida, marcada pela morte. Ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Até porque nós não nascemos para morrer. Nós nascemos para viver. Nós somos criados para a vida. Mas a morte entrou no mundo como consequência do pecado. A paga do pecado é a morte. Mas nós não estamos condenados eternamente. Nós não estamos condenados. Porque Jesus rompeu as cadeias da morte, a escravidão da morte. Jesus rompeu. E o apóstolo Paulo nos diz aqui na segunda leitura, no versículo 21, Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Ou seja, nós ressuscitaremos. Nós ressuscitaremos. A morte pode vir. Pode vir. Pode vir. Mas Jesus a venceu. E nós também a venceremos. E não só venceremos a morte, mas teremos o nosso corpo mortal transformado num corpo mortal. E é isso que nos faz viver, alimentar a nossa fé. Por que nós estamos aqui? Porque nós cremos em quê? Na ressurreição. Nós cremos na ressurreição. Na ressurreição dos mortos, não é na encarnação. Respeito quem acredita para lá. Mas nós, cristãos católicos, nós cremos na ressurreição de Cristo. Nós cremos na nossa ressurreição. Que depois de ter enfrentado a morte, nós haveremos de ressuscitar. Mas a morte nos dá pavor. Por mais que tenhamos consciência e fé, queremos ressuscitar. A morte nos causa pavor. E é interessante, meus queridos, o evangelho de hoje, onde Jesus convida João Pedro
Pedro, João e Tiago para subir a montanha. E ele convida João, Pedro e Tiago para subir a montanha, não foi para transfigurar. Nós temos essa tentação de pensarmos que Jesus convidou João, Pedro e Tiago à montanha para mostrar o céu. Só para mostrar o céu. Não. Nos diz o texto. Subiu a montanha para rezar. Jesus subiu a montanha para rezar. E é na oração, através da oração, que Jesus se transfigura. Jesus se mostra como divino. Mostra o céu. E por que Jesus mostra o céu para aqueles homens? Porque há pouco tempo ele tinha anunciado que ele iria morrer. Ele passaria pelo suplício de um falso julgamento. Ele passaria pelo suplício da cruz. Ele enfrentaria a morte. Mas ele venceria. E Jesus estava cercado de discípulos, de apóstolos. Gente feliz da vida, porque Jesus era tudo, mas ele é tudo. Mas ele passaria pela morte. E quando ele fala isso, um balde de água fria. Jesus, o mestre, joga nos seus apóstolos. Eles desanimaram. Então, para animar o grupo, os 12, Jesus convida 3, somente 3. E tem um sentido. Se eram 12, se os 12 estavam sofrendo por causa do anúncio da morte, por que Jesus leva 3? Porque a nossa igreja, ela vive do testemunho. Nós estamos aqui por causa do testemunho. Ninguém aqui viu Jesus morrer na cruz. Ninguém aqui viu Jesus ressuscitado passar de parede por parede, com as portas fechadas, ele entrava. Ninguém aqui viu. Mas nós acreditamos no testemunho daqueles que nos passaram. A igreja católica, cristã católica, ela vive do testemunho. E como é importante o testemunho para nós. Como foi importante o testemunho de Pedro, João e Tiago para os outros 9 que ficaram lá embaixo na planície. Como isso foi importante. E como eles devem ter relembrado posteriormente esses acontecimentos como uma graça de Deus. Uma graça de Deus. Uma ação de Deus. Apresentar o céu. Mas é claro, meus queridos, que alcançamos o céu quando nós rezamos. A transfiguração, ela vem através da oração. Quando nós rezamos. E rezar é rezar com qualidade, não é quantidade. A oração nos aproxima de Deus. A oração nos transforma. E dá para a gente perceber quem é uma pessoa de oração e quem não é. Não estamos julgando ninguém não, quem somos nós para julgar. Mas a gente percebe quem de fato é um homem de oração, uma mulher de oração. O homem e a mulher de oração sempre estão bem, em paz, mesmo apesar das cruzes que carregam. E nós temos aqueles que fingem ser de oração, mas o tempo todo reclamando, o tempo todo lamuriando. O homem e a mulher de oração deixa transparecer Deus. É do diálogo, é do perdão. Então a transfiguração, ela vem através da oração. Por isso é importante a gente rezar, falar com Deus, entrar na intimidade com Deus. Mas esses escolhidos por Jesus para subir a montanha,
Eles dormiram. Nos diz o texto que enquanto Jesus rezava, eles dormiam. E quantas vezes nós também dormimos? Quantas vezes nós dormimos na nossa oração? Dormimos não o fato de estar rezando e dormir, não é isso. Dormimos por não rezar. E aí perdemos a graça oriunda da oração. Os apóstolos, quando acordaram, já estavam no finalzinho. No finalzinho. Quando eles despertaram do sono, estava Jesus conversando com Elias e com Moisés. E eles pegaram o finalzinho. Mas veja como aquele finalzinho mexeu com Pedro. Mexeu com os outros apóstolos que ali estavam. Como aquele finalzinho daquela oração, daquela experiência celestial, mexeram com eles a ponto de Pedro querer permanecer lá. Ficar por lá, no alto da montanha. Mas o permanecer no alto da montanha, naquele momento e também para nós, é se comportar como inimigo da cruz de Cristo. Porque o grande mal que nos assola é o egoísmo. É o querer o melhor só para a minha família, para o meu filho, para a minha filha. O grande mal que nos assola é o egoísmo. O egoísmo gera fome, o egoísmo gera injustiça. E podemos perceber aqui, já no discurso de Pedro, um discurso egoísta. Vamos construir 3 tendas aqui, vamos ficar por aqui mesmo. Mas e os outros que estão lá embaixo? E os outros companheiros ficaram na planície? Não são merecedores também de fazer a experiência do céu? E é claro que Jesus, ele combate o egoísmo. Ele combate, porque ele quer comunhão, ele quer unidade, ele quer que o seu reino seja para todos. Até porque ele veio para que todos possam ter vida e vida em plenitude. Nós cantamos agora, em plena quaresma nós cantamos, eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude. As coisas boas que o mundo oferece, não deve ser para alguns, mas deve ser para todos. O céu é coisa boa. E não poderia Jesus ali concordar com a atitude de Pedro. Não poderia concordar. É tanto que, depois dessa proposta, as coisas vão se desfazendo e voltando à realidade. É preciso voltar. O céu é fruto também, não só do esforço de Cristo, da sua doação, mas também nós devemos esforçar. E esse céu é para todos. Agora, meus queridos, escutemos a voz do Senhor. Termina o Evangelho dizendo que na nuvem, porém, ouviu-se uma voz. Escutai o que ele disse. Que nós possamos neste segundo domingo da quaresma, abrir bem os nossos ouvidos para escutarmos a sua palavra. A palavra de Cristo que nos transfigura. A palavra de Cristo que nos transforma. Que Deus então nos abençoe e peçamos a intercessão da Virgem Maria, nossa mãe, a mãe de Cristo, para que junto dele interceda por nós, para que possamos transfigurar o nosso mundo, marcado por tanta violência, por tanta morte. É preciso transfigurar. Mas essa transfiguração, ela advém a partir do momento que eu me deixo transfigurar pelo Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.